Oi, pessoal! Cordiais saudações! Bem-vindos a mais uma conferência do curso de autoconhecimento. Hoje estudaremos a conferência número 17 da fase B, onde completaremos o estudo sobre os círculos dantescos. Continuaremos falando sobre o processo de involução, ou a passagem das almas pela região chamada tritocosmo, uma vez que tenham esgotado suas 108 existências em um ciclo, sem ter feito o trabalho sobre si mesmas para despertar sua consciência e alcançar a autorrealização íntima do ser. Este processo é absolutamente necessário para que a alma, já completamente enegrecida por todos os defeitos psicológicos formados durante sua passagem pelos reinos mineral, vegetal, animal, humano e humanoide, possa ser purificada. Pois nestes círculos dantescos, cada um dos nossos defeitos psicológicos serão dolorosamente desintegrado em sua própria lei, libertando assim cada uma das essências presas pelo ego. Embora porque este processo de desintegração do ego não seja feito de forma consciente e voluntária, toda a sabedoria dessa volta é perdida na roda do Sansara. Ao final deste processo restarão os 3% de essência livre, e os 97% de essência inocente e aprisionável, para iniciar um novo ciclo, uma nova volta na roda do Sansara. Na conferência anterior vimos a primeira parte do processo de involução. Vimos os círculos 1, 2, 3, 4 e 5, onde vimos as penas sofridas pelos preguiçosos, os fornicários, os que se entregam aos prazeres e sofrimentos, os gananciosos e os iracundos. Esses círculos têm uma peculiaridade: aqueles cujas falhas eram instintivas vão para lá. São erros que até um animal pode cometer. O animal é fornicador, dado aos prazeres, é ganancioso e raivoso. Porém, nos círculos que veremos nesta conferência, os condenados são julgados com mais rigor, pois essas faltas já são de natureza intelectual, portanto há mais perversidade. Da mesma forma, o número de leis, materialidade e dor se multiplica assustadoramente. O sexto círculo é a esfera submersa de Júpiter. Júpiter é conhecido como dadivoso do sistema solar, generoso e altruísta. Em contraste, neste círculo encontraremos todos os tiranos, acumuladores e todos os ateus e materialistas. Descobriremos que este círculo está sujeito a 3.072 leis. Aqui encontramos os egoístas, os ateus, os materialistas, os inimigos do eterno, os blasfemadores, os que odeiam tudo o que tem sabor de divindade. Encontramos também os hereges, aqueles que abandonaram algum grupo e depois procuraram destruí-lo através de calúnias e escândalos, os acumuladores e os grandes tiranos. Aqueles que em vida foram ditadores, ou tiveram muitas pessoas sob seu comando, e abusaram do poder, os subjugaram. Embora sempre se acreditassem benfeitores, já que esta é uma característica do tirano, atropelam os direitos dos outros, acreditando que eles saber o que é certo, ou melhor para os outros. Também encontramos aqui os pequenos tiranos, aqueles que abusaram do seu poder contra os seus empregados, aqueles maus pais que, embora se considerem muito corretos, deixam seus filhos em necessidades, obrigam-nos a comer o que não gostam e a estudar o que eles não querem. Querem incutir religião aos filhos com paus e látegos ou manipulam-nos psicologicamente. Pessoas honestas e sinceras, mas terrivelmente erradas que tornam a vida amarga em seus lares. Encontramos também aqueles religiosos, ou aqueles que aspiravam à autorrealização, que davam boa aparência junto aos seus irmãos, mas semeavam o terror em seus lares. Dante Alighieri conta-nos na sua Divina Comédia que os condenados deste círculo estão entre túmulos envoltos num mar de chamas, que representam todos os conceitos em que foram encerrados, as suas próprias paixões, ódios e limitações. O tempo corre assustadoramente lento nesta região. Cada minuto parece séculos e, portanto, a vida se torna tediosa e insuportável. O sétimo círculo é a esfera submersa de Saturno. Este círculo está sujeito a 6.144 leis. Aqui os condenados passam fisicamente pelo reino vegetal involutivo. Neste círculo encontram-se todos os violentos. No quinto círculo vimos os irados, a ira instintiva e bruta. Aqui se manifesta a violência com que o intelecto procura destruir e profanar tudo o que é sagrado. Neste círculo encontramos todos os violentos contra Deus, aqueles que por arrogância e orgulho blasfemam contra aquilo que eles próprios reconhecem como superior, o divino. Aqueles que desobedecem ao seu próprio ser. Aqueles que cospem contra a divindade, e que supõem que podem existir sem a graça divina. Também encontramos ali os violentos contra o Espírito Santo e a arte.
ou seja, os violentos contra a energia sexual e a prática sexual, aqueles que faziam e distorciam a sacralidade do sexo, como o sexo oral, o sexo anal, a masturbação, a pornografia, os homossexuais, os que praticam sexo com animais, os pedófilos, os necrófilos, etc. Também aqueles que usaram violência na prática sexual, que forçaram ou manipularam o cônjuge a fazer sexo quando não queria, aqueles que se forçaram a fazer sexo quando não estavam com disposição para isso, aos que não respeitaram as pausas magnéticas, aos que fizeram sexo durante o período de gravidez e lactação, ou durante o período menstrual, e aos que não esperaram um dia entre uma prática sexual e outra, que praticaram sexo mais de uma vez por dia. Além disso, os celibatários, os que abominavam o sexo, os solteiros convictos. Em suma, todos aqueles que atentaram contra o sexo. Lá encontramos aqueles que rejeitam o sexo e aqueles que abusam dele. O sofrimento neste círculo ocorre em clima de violência total, golpes, sangue, força centrífuga. Existem rios de sangue fervente onde os violentos devem sofrer dentro do caldeirão do seu próprio sangue aceso pela ira. Quando alguém tenta sair dali, são milhares que o perfuram com flechas e tem que submergir novamente. Enquanto aqueles que são violentos contra Deus e contra a natureza ficam-nos na areia, onde uma chuva de fogo cai constantemente sobre eles, e correm por toda parte sem conseguir se esquivar das brasas. Esta chuva de fogo representa a sua própria cuspida contra o divino. Encontramos também neste círculo aqueles que são violentos contra os outros e contra os seus bens, os assassinos, os ladrões. Também os violentos contra a natureza, aqueles que por prazer ou comodidade adulteraram ou danificaram o que é natural, poluindo as águas, o ar, o solo e adulterando os alimentos. Aqueles que castram animais ou se castram, ou mandam castrar seus parceiros, para continuar fornicando livremente. Também existe violência contra a natureza quando violamos a nossa própria natureza mudando de sexo. Também encontramos neste círculo aqueles que são violentos contra si mesmos, aqueles que cometem suicídio, e aqueles que, para satisfazer-se, prejudicam-se comendo o que lhes faz mal, ou deixando o corpo passar fome. Os suicidas caem em uma floresta escura e permanecem como plantas cujos galhos são quebrados por horríveis pássaros chamados arpias, que representam todas aquelas justificativas que os levaram a cometer violência contra si mesmos. E cada vez que um galho é quebrado, sentem dor como se estivessem arrancando uma parte de si. No oitavo círculo encontramos a esfera submersa de Urano. Este círculo está sujeito a 12.288 leis. Nesta região submersa inicia-se o processo de ossificação, cristalização, mineralização e destruição de todo o ego. Neste círculo habitam os mentirosos e falsificadores, e todos aqueles que atentam contra a verdade. Os falsificadores de moeda, os falsos alquimistas e os falsos profetas, os falsos mestres que com mentiras levaram muitos à perdição prometendo-lhes o céu. Encontramos aqui todos aqueles que praticaram o tantrismo negro e despertaram negativamente o fogo, desenvolvendo a serpente invertida e despertando para o mal, mesmo sabendo que deverão evoluir dentro das entranhas do mundo até a morte segunda, antes de conseguirem a restauração da pureza da matéria psíquica. Não se arrependem do caminho escolhido, pois fizeram da sua involução, e a roda fatal do Sansara, uma religião, uma mística. Nesta região, os condenados são devorados pela horrível serpente Piton, que é o aspecto negativo da Mãe Divina, com o propósito de destruí-los, desintegrá-los, e reduzi-los à poeira cósmica para liberar a essência. O ego deve ser dissolvido a todo custo, com ou contra a nossa vontade. Inevitavelmente a serpente deve nos engolir, triunfantes ou fracassados. O nono círculo é a esfera submersa de Netuno. Este círculo está sujeito a 24.576 leis. Neste círculo as criaturas em involução desintegram-se definitivamente. É neste círculo que os traidores são reduzidos a cinzas. E devemos lembrar que todas as criaturas involutivas caíram na involução porque traíram a sua própria consciência. Existem muitos tipos de traição, porém algumas são tão graves que são punidas com a morte. Neste caso, o traidor desencarna imediatamente e seu corpo fica nas mãos de algum demônio. Os verdugos cósmicos executam a sentença e tais infelizes desencarnam imediatamente, passando para o nono círculo de Dante, embora seu corpo físico não morra, pois se sabe que qualquer demônio que substitua o traidor, apodera-se do seu corpo.
Isso para que não sejam alterados os processos kármicos das pessoas ou familiares que de uma forma ou de outra se relacionam com tal personalidade perversa. Embora possa parecer incrível, atualmente existem muitos mortos-vivos vagando pelas ruas das cidades, cujos verdadeiros donos agora vivem nos mundos infernais. Assim, os juízes da justiça celestial condenaram os traidores à pena de morte. São conhecidos como casas vazias, pessoas sem consciência. No nono círculo está o poço do universo, o centro da gravidade planetária. Lá, todo o ego é completamente reduzido à poeira cósmica. Vale lembrar que na nona esfera submersa os órgãos criadores da espécie humana têm sua representação plena. Ninguém poderia subir sem antes ter se dado ao trabalho de descer. Toda exaltação é precedida de uma terrível e assustadora humilhação. Descer à nona esfera é essencial. Aqueles que aspiram ao caminho da autorrealização descem em vida, por vontade própria, espontaneamente para sua autorrealização íntima. E outros, a maioria, as multidões, o fazem inconscientemente quando descem ao abismo da perdição. A pena ali é ser submerso em poços gelados até ficar completamente congelado. Ali no lugar mais distante do sagrado sol absoluto, o frio é tão terrível que acabam se desintegrando completamente até o último detalhe do ego. Exalado o último alento, a essência, a matéria psíquica, ó que temos de alma, fica livre, sem ego, porque, como já dissemos, este fica reduzido à poeira cósmica. E uma vez emancipada a essência, torna-se numa formosa figura infantil, cheia de beleza radiante. Nesse momento, os divais da natureza examinam a essência liberada. Depois de verificarem que não possui mais nenhum elemento subjetivo, concedem-lhe a liberdade. Assim que a criatura estiver livre na epiderme do nosso mundo, ela reinicia uma nova evolução. Se torna um gnomo ou pigmeu do reino mineral. Continuará posteriormente sua evolução ascendendo pelas escalas vegetal e animal, até reconquistar em um dia distante o estado de humanoide intelectual para tentar novamente sua autorrealização. Esta é a descrição dos círculos dantescos. O importante, e a razão desta conferência, é que demos valor ao trabalho da morte psicológica, que compreendamos a importância de fazer voluntariamente o trabalho de eliminar de nós mesmos cada uma das nossas formas negativas de ser. A próxima conferência que veremos será a 18 da fase B, onde falaremos sobre teosofia, espiritismo e médium. Aí compreenderemos por que estas escolas não nos permitem alcançar a autorrealização do ser. Por favor, nos encaminhem suas dúvidas. Muito obrigado por assistir e compartilhar. Até a próxima!